De novo, todo dia. Olá, aqui estou mais uma vez com o programa Nossa Tarde, que chega para te fazer companhia. Uma ótima tarde, muito obrigada a você que ficou aí ligadinho até agora, nos esperando. E hoje o papo é literatura. A gente sabe que aqui no Vale do Paraíba não tem assim tantos escritores, né? Você tem vontade de ser uma escritora? Sabe como fazer? Então a gente vai saber hoje aqui no programa, a gente vai ter a dica com uma escritora, mas antes disso eu quero chamar aqui o Mário. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, meu querido amigo, minha querida amiga, nossos companheiros de caminhada das tardes de segunda a sexta-feira, aqui na TV Vale, o canal 27 da NET, ou também pelo nosso website tvvale.net.br. Começa agora o seu programa de variedades, entretenimento, informação e diversão para você e toda a sua família. Seja bem-vindo à nossa sala, seja bem-vindo à Central de TV Vale de Produções, aqui no Buriti Shopping, em Guaratinguetá. Como a Juliana disse, hoje o papo é intelectual de literatura, sobre livros. Até quero corrigir o que eu falei, não é que não tem escritores, escritores têm, mas escritores de ficção. Nossa, aí não tem, né? Interessante, né? Muitos escritores escrevem uma autobiografia ou alguma coisa que aconteceu, gente que gosta né? de escrever histórias aqui do Vale, né? Porque é uma região muito rica, mais ficção, uma história passada, que se passa aqui em Aparecida, já imaginou? Aqui apareceu a história? Meu bem. Meu Deus do céu, o que vamos começar agora então com o quê? Vamos chamar então o nosso quadro Chá das 5. Nós chamamos aqui então Cristiane Broca, que é escritora. Tudo bem, Seja Cristiane? bem-vinda. Boa Seja tarde. bem-vinda, boa tarde. Pode pegar esse microfone ali, ó. Fique à vontade. Tudo bem, Cristiane? Tudo jóia. Tudo certinho? A Cris, que eu já conheço há muito tempo, nós Já estudamos conhece? juntas, nem me lembro quando, e que me surpreendeu, né? Porque é escritora, está com um livro de ficção. E nós conversamos, então, ó, já vou te avisar que ela falou que está um pouco nervosa. Fala para ela que não precisa. Não precisa ficar nervosa, querida. O papo aqui flui. Todo Você vê mundo- que já acabou. Todo Não mundo tem diz importância. que fica bem à vontade aqui. Espero que você fique também, porque é um Vai ficar bem à bate-papo. vontade. E a gente vai falar nada mais, nada menos que você sabe melhor do que a gente. Cris, como que você mergulhou nesse mundo da literatura? Quando você decidiu escrever um livro? Então, eu sempre tive o sonho de ser escritora, né? Desde a infância, desde quando eu comecei a ler minhas primeiras histórias, eu fiquei apaixonada por aqueles mundos criados, aquelas aventuras, e eu queria também criar minhas próprias histórias, né? Mas aí acabei indo para um outro lado, acabei estudando informática, me formei e fiz faculdade de tecnologia e informação, mas em 2009, depois eu tinha acabado de me formar, o desejo voltou forte. Então, aí eu decidi, meio assim, que uma coisa de 5 minutos, vou escrever um livro. Foi bem assim mesmo? Vou escrever um Foi livro. Foi bem espontâneo. Foi. Olha. Aí vem a curiosidade. Escrever livro, acho que é a vontade de muita gente, mas as pessoas acham que, assim como eu, por exemplo, eu imagino que seja difícil. Você tem que ter apoio de uma livraria, de uma editora. Como é esse processo? Como que você conseguiu chegar até o resultado, até esse resultado? Então, primeiro eu comecei a escrever, eu não tinha ideia de publicar, então eu comecei a escrever para mim mesma, né? Aí, a partir do momento que o livro foi tomando forma, eu decidi que eu estava gostando da história e eu decidi que eu iria correr atrás de publicação, né? Então, publicar um livro hoje em dia é fácil, é relativamente fácil. Publicar por uma grande editora que aposte num talento de um autor desconhecido e invista nesse autor, já é uma coisa mais complicada. Mas você publicar em si, tem editoras, pequenas editoras que publicam livro por demanda. Então, eles imprimem poucos livros, assim, de cada vez, entendeu? E é uma coisa assim, meio que passo de formiguinha. E você pode pagar por isso, então. Se eu quiser Isso. publicar um livro, eu vou lá e pago pela publicação desse livro. Os gastos, né, de gráfica, capa, etc. Isso, Aonde você patrocina ajuda investe. também, né, Cristiane? O autor meio que uma coisa, a editora e o autor trabalham juntos, né? E daí
Foi assim que foi comigo, só que eu não publiquei assim por uma editora, eu publiquei por um selo literário que foi criado por uma escritora com quem eu fiz o curso. Eu fiz um curso de escrita com ela, de estruturação de romance, que é a Alicia Barros, do Rio de Janeiro. E aí eu fiz o curso com ela e ela tinha um grupo no Facebook só dos alunos dela. E dentro desse grupo a gente interagia muito, um dava dica para o outro. E aí surgiu a ideia de fazer um selo literário para começar a publicar as obras daquelas pessoas. E o curso que você fez foi antes ou depois de escrever o livro? Você já tinha escrito quando você começou a fazer esse curso? Eu estava escrevendo, então faltava ainda fechar o livro, eu já tinha escrito mais da metade dele, mas aí eu fiz o curso e para mim foi essencial, porque a partir do curso eu aprendi como estruturar direitinho, porque no começo eu escrevia, sim, eu fui escrevendo da minha cabeça, né? Então eu não tinha muita noção de como fazer capítulo, de como planejar uma história, entendeu? Que escrever um livro é muito mais fácil quando você começa a planejar a história antes de escrever. Então você planeja, você faz um argumento da história. Depois você vai montando um esqueleto com aqueles capítulos e aí assim, com esse escopo inicial pronto, aí de fato você realmente vai começar a escrever. E isso ajuda muito, e me ajudou bastante. Aí eu consegui concluir o livro e daí publiquei. E você já estava escrevendo por capítulos ou separou depois que você fez esse curso? Eu já escrevia por capítulos. Eu se fosse escrever, eu não faria a menor ideia de como colocar capítulos. Eu faria a história toda assim, corrida. Eu não tinha a história toda estruturadinha para escrever. Então, eu escrevia assim, eu deixava a imaginação fluir. Então, eu ia e fechava um capítulo, iniciava outro, mas eu não tinha assim, aquela base de estruturar direitinho. Quantos capítulos a história vai ter? Como vai ser o final? Você foi indo até a sua imaginação achar que tá bom. O conflito porque a história ela tem que ter vários conflitos, né? O conflito principal e os conflitos secundários. Então, que correm de acordo com o principal. Isso. Né? E tem um tempo certo que você vai para você desenvolver e ir fechando aqueles conflitos, né? E foi isso que eu aprendi. E o que é esse selo literário que você disse que você publicou o livro por meio dele? Ele é muito diferente de uma editora? Como funciona? Funciona como uma editora, entendeu? A gente é um grupo, na verdade, o Ases da Literatura. É um grupo desses escritores, né, que eram todos alunos do curso dessa escritora, que é a Fábrica de Autores. E a gente, primeiro, a gente lançou um livro de contos. Que está aqui, deixa eu mostrar. Isso. O último dia antes do fim do mundo. Nossa câmera do jogo. O lançamento foi em 2012 e era naquela época que ia ter o dia, se eu não me engano, era o dia 20 de dezembro. Todo mundo disse que o mundo ia acabar. Isso. Tá. Então, vocês lançaram no dia 19. A gente lançou no mês de dezembro, antes do fim do suposto fim do mundo, né? Isso. Já fazendo apologia ao fim do mundo mesmo, né? Dando essa linkagem. E eles são vários contos. São 20 contos de 20 autores diferentes. E todos esses contos têm a ver com esse tema. O último dia antes do fim do mundo. O último pôr do sol. É muito bacana. 204. 204? Procurar aí, 204. O que tem na 204? Aqui. Amor antes do Amor fim. Antes do fim. Olha que lindo. Que o mundo se exploda amanhã, porque hoje estou sendo feliz, pensou ela, sentindo-se nas nuvens e achando que o dia não poderia ficar melhor. Olha. Esse é um trechinho do conto. Olha, muito interessante. Esse fez em parceria com quem, Cristiane? Você e mais alguns autores? São os 20 autores. Do grupo, né? São desse do selo. grupo. E depois o selo já lançou mais 2 antologias. Eu não participei dessas 2 antologias, que foi Amores Impossíveis e Segredos de Família. Porque eu estava muito envolvida daí com a publicação do meu livro.
né? Que é o... Vamos falar dele então, porque nós viemos aqui 5 para falar anos. dele. Esse livro que eu li 5 anos. a sinopse dele, não sei se é assim que chama, sinopse, né? Isso. Na internet, fazendo a pesquisa de pauta, é a história de 2 jornalistas, não é, Cristiane? Sim. Fale um pouquinho sobre esse livro. Primeiro, como surgiu a ideia? Eu achei interessante que a história se passa em Aparecida. Começa, né, Sim. com a vinda do Papa. Ela Isso. lá, que é uma jornalista, ela era uma estagiária no jornal. Isso. Jornal muito popular do Vale, que fica em Guaratinguetá. Olha que legal, quem Olha dera, só. né? A gente tivesse a oportunidade de estagiar num jornal assim, aqui, grande, de grande porte, infelizmente ainda não temos. Mas na história dela tem, para você ver que em livro tudo é possível, sonhar tudo é Na possível. ficção tudo é possível, né? E ela está lá esperando o Papa chegar para registrar esse momento, indo para o trabalho. Eu li o comecinho do primeiro capítulo. Isso. E como que você teve a ideia de fazer isso e por que se passar na sua cidade natal? Então, esse livro, ele veio de um sonho que eu tive. Eu tive um sonho com um casal em 2 situações diferentes. Então, a princípio, o nome 5 anos, o tema 5 anos só surgiu depois. Eu comecei a desenvolver a história, né? Então, e daí a história tinha um tempo que ela se passava, tinha uma lacuna de tempo até esse casal voltar a se reencontrar, né? Só que no início da história eu já tinha o diálogo dos 5 anos. E aí quando eu percebi que a história levaria 5 anos para ser fechada, exatamente, e aí foi onde eu tive a ideia de dar um nome para o livro de 5 anos e direcionei todo o conteúdo para esses 5 anos, né? Então, a história começa, né, como você disse, com a visita do Papa, que realmente foi um fato que aconteceu em 2007. Ah, Papa Bento XVI na época. Isso. Então, nessa ocasião da visita dele, a Ângela é estagiária em um jornal aqui de Guaratinguetá. Ângela é a personagem protagonista, do livro. isso. É a protagonista. Ela tem 21 anos, ela é recém-formada em jornalismo e ela tem uma vida bem complicada, cheia de responsabilidades, né? E ela está lutando muito para conseguir deixar de ser estagiária e conseguir um emprego nesse jornal. Ela precisa do emprego para cuidar do pai dela, que é idoso, e é a única família que ela tem. Então, ela vive em função do pai dela. E aí, durante essa visita, a chefe dela pega e designa ela para trabalhar com uma equipe de um grande jornal da capital, do qual ela é amiga do dono do jornal. E quando eles pedem para ela arrumar uma pessoa para ajudá-los, né, nesse evento, ela vai designar a Ângela, né? E é aí que a Ângela conhece o Marcos. Aí ele, ao contrário dela, ele trabalha em um grande jornal, já tem prestígio e tudo. E no início ela não gosta muito porque ela acha que ele vai usar ela para ficar servindo cafezinho. Mas não, ele acaba incorporando ela na equipe dele. Os dois acabam se aproximando e eles acabam se envolvendo um com o outro ali. Isso no comecinho da história. E numa das conversas que eles têm, ele faz a pergunta para ela: onde você se imagina daqui a 5 anos? E como na vida dela tudo é tão complicado, sempre foi... Ela não tem ilusão de controle sobre a própria vida, de imaginar o futuro. Por causa das coisas, de tudo que já aconteceu. O pai dela, que é idoso, doente, ela perdeu a mãe aos 15 anos de maneira assim, brusca, né? Teve que assumir responsabilidades que não eram dela. Então, tudo, sempre na vida dela, quem regeu foi o destino. Né? Então, é por isso que quando ela olha para o futuro, ela tem medo. Mas aí, a partir dessa pergunta, ela decide que ela vai encarar esses 5 anos, que ela vai começar a fazer um resumo ao final de cada ano e vai se abrir mais para as oportunidades que surgirem na vida dela. Ok, daqui a pouco a gente fala mais então sobre o livro. A gente vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com Cristiane Broca novamente, vai continuar nos contando um pouco mais sobre essa história, 5 anos do livro que ela escreveu. A gente volta já.
Tá nervosa.